Olá, gente, tudo bem? A gente tá num lugar diferente da sala de aula. A gente tá hoje na minha sala e eu não sei em que momento vocês vão estar vendo esse vídeo, então eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Essa videoaula é sobre gênero textual, um assunto que é do 7º, do 8º e do 9º. Então eu vou usar esse vídeo para as 3 turmas, tá certo? Esse assunto a gente começou em sala de aula e eu não consegui terminar. Então o que é que acontece? Algumas pessoas já vai ter esse assunto no caderno copiado. Outras pessoas podem ter só a metade, porque se eu não me engano, pro 7º e pro 8º ano eu só consegui copiar até a metade do assunto. Tá? Então quem não tem o assunto, copia todo agora, acompanhando o vídeo, e quem já tem vai acompanhando e vai acrescentando as informações que a gente não conseguiu trocar, certo? O assunto é tipos textuais. É um assunto para as 3 turmas porque é um assunto base. Não tem como eu falar de gênero textual para vocês sem explicar quais são os tipos textuais. Então esse é o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre, que seria o assunto da nossa prova bimestral, que foi interrompido aí por causa da quarentena. Então por isso que é um assunto para vocês, 3 turmas, um único vídeo, tá? Vamos tentar com calma. Eu tô nervosa, não tô acostumada com isso, mas aí a gente vai levando, tá certo? Então bora lá. Quando a gente fala de gênero textual, os tipos textuais, eu tenho 6 tipos. E aí eu tenho que identificar qual é e o que é que ele traz em cada tipo textual, porque como daqui pra frente o nosso foco é redação, então eu preciso entender qual é o tópico da redação, o que é que o texto motivador tá me trazendo, e eu preciso passar isso pro leitor através do que eu vou ler. Então eu preciso entender o que é que esse texto tá me passando e qual a função dele. São 6 tipos textuais, e o primeiro tipo é a injunção, que é aquele texto que expressa uma ordem que a gente precisa seguir, por exemplo, remédio, bula de remédio, ou uma receita. Se a receita diz que os produtos líquidos são antes dos produtos sólidos, eu não posso colocar os produtos sólidos antes, porque vai acabar alterando a minha receita, tá? Então, injunção são textos que expressam uma ordem. A bula de remédio, por exemplo, quando ele diz que esse remédio não faz parte do grupo de mulheres grávidas. Então, é uma ordem de que mulheres grávidas não utilizem desse remédio, tá? Então, injunção é um texto que expressa uma ordem. O segundo tópico é a descrição. A descrição é aquele texto que vai explicar detalhadamente características de uma coisa, de um objeto. Um exemplo é o OLX. A gente baixa o OLX e coloca lá um produto. Eu estou vendendo um celular e eu vou dar a descrição desse produto. Um celular branco, com as polegadas de 5.5 a tela. Então eu vou descrever esse produto. Como também pode ser uma casa. A gente bota lá o aluguel de uma casa, aí a gente vai descrever. Uma casa com uma sala, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro, uma área. Quando eu faço isso, eu estou descrevendo esse objeto, tá? Também pode ser o famoso Tinder, né? Quando baixam lá o Tinder e vão se descrever. Moreno alto, 1,70 m, corpo malhado. Isso é uma descrição. Então, o objetivo desse texto é descrever e dar suas características. Então, a gente já viu 2 tipos. A injunção, que é um texto que expressa a ordem, tá? E a descrição, que é um texto que expressa as características, seja de uma pessoa, seja de um lugar, seja de um objeto, tá? E a gente vai pro terceiro, que é a narração. A narração é um texto que a gente tá acostumado desde a pré-escola, né? Quando a tiazinha da escola lá lia as historinhas pra gente. A gente já tá muito acostumado com a narração. Só que a gente tem que classificar a narração como um texto de fatos imaginários. Por isso que na história dos 3 porquinhos, os 3 porquinhos falam. Por isso que na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal fala. Então, na narração, eu tenho fatos imaginários, coisas fictícias que não convêm com a nossa realidade. Então, sempre que um
texto for uma narração, ele tem que ter esse fato imaginário. Aí a gente pensa assim, mas professora, uma novela da Globo ou da Record, seja lá de qualquer emissora, ela é uma narração? Sim, ela é uma narração, só que ela traz traços da realidade pra dentro dessa história. Mas essa história não tá acontecendo na vida real. Então vocês precisam ter esse discernimento para identificar a diferença. Narração é fatos imaginários. Então não adianta a gente pensar o que está acontecendo lá naquele momento da malhação ser um fato real. Não, é baseado nas características com que a sociedade está vivendo, né? E aí ele cria uma história em cima disso, mas não é uma realidade, é uma narração, uma ficção, certo? Já tivemos 3. Vamos relembrar. Injunção, que é aquele que expressa uma ordem. Descrição, que é aquele que expressa as características. E a narração, que é baseada em fatos imaginários. E o nosso quarto vai ser o relato. Aí eu lhe digo a diferença da narração. O relato é baseado em fatos reais. Quando a gente lê uma notícia, uma reportagem, um caso de assalto, de abuso sexual, isso é um relato. Então a característica dele é ser baseado em fatos reais, certo? Então aí, se a gente fosse identificar, a gente precisa ver se é um relato de uma pessoa que sofreu algum abuso, se é um relato de um repórter que soube de uma notícia e está repassando isso para o jornalismo. Então a gente precisa ter, como eu disse, o discernimento de identificar cada texto, né? O texto ele não vem dizendo pra gente o que é que ele é. A gente precisa ler e identificar o que é que esse texto, qual tipo textual esse texto é pra gente, certo? Então nós já vimos quatro tipos. O quinto é a exposição. A exposição é um texto que ele vai explanar informações. Então a função do texto é informar. No caso, é o texto que eu tô fazendo pra vocês aqui agora. Eu quero informar vocês de um assunto, de um conteúdo de sala de aula. Então, eu tô passando... A única função desse texto é passar informação e conhecimento pra vocês, tá? Então, a exposição é o texto que passa essa informação e esse conhecimento. Então, como é que pode ser o exemplo? Artigo científico, documentários que a gente vê na internet... Tá certo? Porque são coisas que ele vem carregado de um aprendizado, de um conhecimento, de uma informação. E o sexto seria a dissertação. A nossa famosa e amiga dissertação. Por que a dissertação é o texto mais usado? Porque é através da dissertação que a gente faz uma redação. Toda redação, ela é feita por um texto dissertativo. E o que é um texto dissertativo? Um texto que traz argumentos, que traz pontos de vista, que traz ideias, tá? Então, quem faz isso? O advogado, quando ele tá lá, enfrenta o juiz, ele faz uma dissertação do réu dele. Então, ele traz os argumentos que convêm e os que não convêm, tá? Então, quando a gente faz uma redação que pergunta lá sobre a lei seca, ele quer que eu dê os pontos positivos sobre o que a lei seca faz no Brasil, sobre a importância da lei seca no Brasil. Relembrando que lei seca já foi tema de redação de 2015, tá? Então, foi um assunto que na época estava sendo implementado e ele queria ouvir da sociedade, né, da sociedade que estava fazendo o Enem, quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos. E qual seria a solução de uma ação melhor e preventiva realmente que fizesse efeito, uma ação eficaz da lei seca. Então, é através da redação que a gente vai colocar as nossas opiniões e os nossos argumentos. E é o texto que normalmente a gente usa, tá? Então, a gente conseguiu ver de forma breve e clara, eu espero, os 6 tipos textuais, os 6 principais, tá? Então, vamos lá relembrar. Injunção é aquele texto que vai passar a ordem. A descrição é aquele texto que vai dar as características.
A narração é um texto de fatos imaginários. O relato é um texto baseado em fatos reais. A exposição é um texto informativo. E a dissertação é um texto argumentativo. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue distinguir em cada texto? Exercitando. Se a gente tivesse em sala de aula agora, eu colocaria para vocês vários textos no quadro, no livro de apoio. E aí a gente iria identificar cada texto. Só que não tem como fazer aqui. Então, eu vou deixar como exercício para vocês, na lista de exercício, eu vou colocar textos, diversos textos, e a gente vai ter que identificar. Procurem ver os pontos chaves, tá? Se um texto, dica 1, se um texto vem com fonte, por exemplo, jornal O Globo, Gazeta Web, é um texto informativo, então é um relato, ele tá passando um fato real, tá? Se vem fábula, história, aí a gente tem que ver que é uma narração. Então vocês precisam ter atenção para quando for responder a atividade, porque a atividade vai ser basicamente isso. Vou colocar diversos tipos e vocês vão ter que me dizer, me identificar qual tipo, esse gênero, qual texto esse gênero tá certo? Nossa aula é isso, é um assunto fácil. A nossa dificuldade mesmo vai ser, acho que a falta de contato físico pra gente tirar todas as dúvidas. Mas me procurem se ainda restar alguma dúvida. E eu desejo que isso passe logo pra gente voltar ao normal, certo? Então, fiquem com Deus e um beijo.